Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana o destaque vai para a Nvidia porque tornou-se a primeira empresa pública no mundo a atingir os impressionantes 5 trillion, que é o igual a 5 bilhões de dólares de captação de mercado. Eu sei que há sempre quem se confunde com a terminologia em português e inglês, mas sim, isto equivale a 5 trillions, como os americanos dizem, e mostra como a inteligência artificial continua a impulsionar os mercados. Além disso, a Reserva Federal Americana voltou a cortar as taxas de juros em 25 pontos base, levando o intervalo para 3,75% e 4%. Os investidores já estavam à espera deste corte, uma vez que a economia americana ainda está a tentar recuperar níveis de emprego fracos. E por cá, os novos dados de literacia literária mostram que Portugal é o segundo pior país da OCDE neste aspecto, uma vez que quase metade dos adultos em Portugal têm níveis de leitura e compreensão de textos abaixo do básico. A capacidade de compreendermos corretamente a língua portuguesa é extremamente importante, principalmente quando estamos a tomar decisões financeiras, e isto pode ser uma das razões pelas quais estamos na cauda da Europa em termos de literacia financeira. Já sobre o crédito à habitação em Portugal, a garantia do Estado já representa 25% do total até setembro. Isto significa que uma em cada 4 novas casas já é garantida pelo Estado. Passando agora às notícias nos mercados internacionais, tivemos uma semana de resultados importantes, a começar pela Microsoft, que superou as expectativas e reportou um aumento de 40% nos lucros no setor da cloud. Contudo, as ações desceram 4% depois da empresa também ter anunciado que iria aumentar os seus gastos operacionais nos próximos trimestres. A Alphabet, que é a empresa-mãe da Google, também superou as expectativas e reportou um crescimento de 34% nos lucros no setor da cloud. E logo após estes resultados, as ações da Alphabet subiram cerca de 5%. Já a Meta viu as ações caírem cerca de 9%, depois de ter reportado um gasto fiscal único de cerca de 6 mil milhões de dólares, apesar de ter ficado acima das expectativas. Ainda no setor tecnológico, a Intel também superou o que era esperado naquele que é o primeiro relatório de resultados desde que os Estados Unidos se tornaram detentores de 10% da empresa. E os investidores gostaram da recuperação da empresa, uma vez que as ações dispararam 6% depois do anúncio. E atenção, que não é só a Intel que tem crescido. Muitas empresas relacionadas com os semicondutores têm tido um crescimento gigante. E se tu acompanhas a minha série dos ETFs para os filhos, que tanto há no Patreon como também no Financial Portuguese, então tu sabes que eu invisto em ETFs com risco de retorno mais elevado e também com um respectivo potencial ou com um Compound Annual Growth Rate superior, na minha opinião, e para o meu perfil de investidor e objetivos. Por isso não é nenhuma surpresa se formos ao meu portfólio relacionado dos ETFs para os filhos e vermos que o ETF que está a ter uma maior rentabilidade não realizada percentual é exatamente esse, que é o LSMC, fora outros ETFs que eu também tenho relacionado com os semicondutores, mas este é obviamente relacionado com esse e apanha muitas destas empresas. É por isso que já vai com esta rentabilidade e estamos a falar de um curto período de tempo, ainda por cima para um ETF. Aliás, só para tu saberes qual é que é este, que é o LSMC relacionado com os semicondutores, é este aqui. Portanto, é cumulativo, tem um Total Expense Ratio de 0,35%, é físico, tem um film size até elevado, não chega a 1 mil milhão, mas até é bastante, existe desde 2017 e é constituído por 61 empresas. Podes ver como tem crescido exponencialmente. Aqui também diz que é unhedged, aqui em euro. Entretanto, fomos para baixo, conseguimos ver a sua composição, ou seja, maioritariamente a Nvidia. Aliás, a Nvidia ocupa aqui um peso de 34%, mas depois temos outras como Broadcom, Taiwan, ASML, AMD, pronto, muitas outras dentro da indústria dos semicondutores, mas só para saberes que este top 10 ocupa logo um peso de quase 84%, que é bastante. Pronto, esta é uma das principais razões que leva a ter este ETF, um lucro percentual não realizado tão elevado. E também não poderia faltar a Amazon, que saiu no vídeo mais recente do top 1 das ações do mês, que foi esta semana, e podes ver que superou as expectativas dos investidores. Portanto, o relato dos ganhos foi superior ao estimado e teve uma subida de cerca de 12% assim que o mercado abriu. Agora, eles não só superaram, como também as suas projeções para o gasto do capital associado a investimentos subiu de 118 para 125 mil milhões, o que projetam que seja algo positivo para o crescimento da empresa. Passando a outros setores, a United Health, gigante da saúde, também teve um bom trimestre, com os resultados e previsões a baterem estimativas e a fazerem as ações subirem cerca de 4%. No setor financeiro, a Visa reportou uma subida de 2% nos lucros nos últimos 12 meses e um crescimento de 8% no volume de pagamentos. E o PayPal viu o seu lucro subir 25% face ao ano passado, com o CEO a dizer que a empresa está a estabelecer parcerias com empresas como a Google e OpenAI. Quanto a outros destaques nas empresas, a Microsoft reforçou a sua posição na OpenAI, passando a deter 27% após uma nova ronda de investimento. Além disso, o Elon Musk lançou um concorrente da Wikipedia,
com artigos gerados pelo Grok e adaptados da própria Wikipédia. E por falar no Elon Musk, ele poderá deixar a liderança da Tesla se não receber $1 bilhão em ações como pacote de remuneração, ou seja, cerca de 860 mil milhões de euros. Este é um valor super elevado, mas por outro lado a Tesla poderia sofrer bastante em termos de valor de mercado se Elon Musk realmente saísse. E por último, a Amazon vai eliminar cerca de 14 mil postos de trabalho a nível mundial, focando-se cada vez mais na inteligência artificial para o aumento da eficiência. No que toca às guerras comerciais e à geopolítica, tivemos um grande desenvolvimento entre os Estados Unidos e a China, com os países a chegarem a um acordo que culminou na descida das tarifas à China e o fim do bloqueio das terras raras. Aliás, a melhoria das relações entre as duas potências já levou o cobre a novos máximos, uma vez que este metal já é considerado um bom indicador de crescimento económico global, e uma vez que é importante também para o setor industrial. Passando agora ao setor das criptomoedas, tanto o PayPal como a Google juntaram-se para lançar uma ferramenta de criptomoedas que irá unir o sistema de comércio da Google com as soluções de pagamento do PayPal. E a empresa, fundada por Trump, anunciou um concorrente do Polymarket, que é uma plataforma de mercado de previsões. E sobre o índice de altcoins, o indicador tem continuado relativamente baixo, mostrando um setor de criptomoedas enfraquecido. Passando ao mercado acionista, o índice Buffett voltou a registrar um novo máximo histórico, tendo ultrapassado a barreira dos 220% e atingindo os 225%. Por outro lado, segundo o índice do medo e da ganância, os investidores continuam num estado de medo, indicando que apresentam alguma cautela, mesmo tendo em conta a subida nos mercados. Quanto à probabilidade de haver novos cortes nas taxas de juros da Fed, tem vindo a descer, ou seja, há pouco estava nos 70%, agora já está nos 63% de chances de efetivamente haver novamente um corte na próxima reunião, a 10 de dezembro. E finalmente, sobre os earnings da próxima semana, os destaques vão para a Palantir no dia 3, de seguida a AMD, Uber, Spotify e Pfizer no dia 4, depois Novo Nordisk e McDonald's no dia 5 e finalmente a AstraZeneca no dia 6. Passando agora a Portugal. Começamos pelos destaques nas empresas, em que o lucro da Jerónimo Martins subiu mais de 10% até setembro. Além da Jerónimo Martins, a Endesa também viu os lucros crescerem 22% até setembro, mostrando um setor energético forte. Quanto ao setor bancário, o BCP deu um salto de 8,7% nos lucros até setembro. Já o Santander Tota teve uma quebra de 6,4%, com o banco a dizer que a queda reflete o ciclo de descida das taxas de juros. E o grupo A Banca, que é uma empresa espanhola, aumentou o lucro em 5%, acompanhando os resultados do BCP. Por outro lado, o lucro da NOS caiu 9,2% até setembro. Quanto a outros destaques, tivemos mais notícias para a Bosch Braga, já que a empresa vai entrar em layoff com 2.500 trabalhadores afetados, devido à falta de componentes para peças eletrónicas. Já a taxa de desemprego em Portugal desceu para 6% em setembro, o que é uma boa notícia para a economia portuguesa. E por último, o número de licenças para a construção nova subiu 23,1% para cerca de 27 mil até agosto, o que é um sinal positivo para o setor da habitação. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e também se acham que a Tesla irá realmente pagar ao Elon Musk o pacote de remuneração de 800 mil milhões de euros, o que eu acho um bocado surreal. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.